Fala pessoal, meu nome é Tobias e hoje eu vou falar um pouquinho de aço para vocês. Bom, primeiramente pessoal, o que é aço? Aço é uma liga binária de ferro e carbono, basicamente isso. Tá, mas o que difere o aço do ferro fundido, que também é uma liga binária de ferro e carbono? É o percentual de carbono. A gente considera aço como contendo até 2,11% de carbono. A partir disso é ferro fundido e abaixo de 0,02% de carbono aí a gente tem o ferro puro, que é a fase ferro delta. E qual a influência, assim, de modo geral, desse percentual de carbono no aço? Basicamente a resistência mecânica. O aço de baixo carbono ele vai ser um aço mais tenaz. O que é um aço mais tenaz? Ele é bem mais resistente ao impacto. O aço alto carbono é um aço já duro e frágil. Então, geralmente o pessoal gosta muito de aço alto carbono para fazer faca, porque ele é um aço bem duro e que pega um fio bom. Tá, mas por que, qual a diferença, assim, por que um aço é tenaz e o outro aço é duro, frágil? O que leva a gente ter essa diferença de propriedade mecânica? Basicamente essa diferença vem da microestrutura. Então, pessoal, quando eu falar, hoje eu vou falar de microestrutura, eu vou falar de microestrutura normalizada, que é um tratamento térmico feito em equilíbrio, um resfriamento lento, pessoal. A gente pega, aquece o aço e depois resfria ele lentamente. Tá? Por que para se temperar o aço se aquece o aço? Porque a gente quer fazer uma mudança na microestrutura, uma mudança de fase, a gente chama, tanto é que o aquecimento geralmente é chamado de austenitização, porque a gente vai aquecer o aço, geralmente se aquece o aço na forja, o pessoal costuma aquecer, eu tenho já um pessoal que é mais, gosta mais de parâmetro, acaba aquecendo em forno elétrico, geralmente. A gente vai aquecer o aço, porque também se usa muito ímã por causa disso, porque a austenita não é uma fase magnética, então com o ímã tu consegue, tanto que alguns aços inox eles não pegam no ímã. Tu vai aquecer o aço até ele chegar na fase austenita, isso se for um 1070 é 727 graus, é exatamente isso. Tu vai aquecer até esse aço e vai resfriar ele. Se fizer um resfriamento lento, depois tu vai encontrar duas fases, basicamente, que é a ferrita, que é uma fase rica em ferro, e a cementita, que é uma fase rica em carbono. E a gente vai ter a mistura dessas duas, que é uma fase que se chama perlita, que são lamelas alternadas de ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita. A ferrita é uma fase extremamente mole, a cementita é uma fase extremamente dura. A cementita é um composto intermetálico, é um cerâmico, é frágil, extremamente frágil. Então, por exemplo, se a gente for olhar um aço 1020, que é um aço 1020 tem 0,2% de carbono, ele vai ser basicamente ferrítico, 100% de ferrita. Se a gente olhar um aço 1070, ele vai ser 100% perlítico. O que é 100% perlítico? O grão dele vai ter só perlita. O que é a perlita? São lamelas de ferrita com cementita. Se a gente olhar, por exemplo, o aço da faca do Rambo, que é o 1095, 0,95 de carbono, 1070, 0,7 de carbono. Ele vai ter um grão perlítico e ao redor do contorno de grão ele vai ter cementita. Tá, pessoal? A gente tem que ter um cuidado, depois eu vou falar melhor sobre isso, com essa cementita. A cementita é uma fase frágil. Tudo que é frágil no contorno de grão acaba deixando o aço quebradiço. Então, quando a gente trabalha com aço de alto carbono, por exemplo, o 1095 é um aço alto carbono, a gente tem que ter um cuidado de fazer um forjamento bem feito. Porque o que vai conferir propriedade para esse aço é essa cementita extremamente fragmentada. Tu vai pegar a marreta e vai amassar ela bem amassada, que ela vai se quebrar em pedacinhos pequenos e vai se misturar com a perlita e vai deixar uma propriedade mecânica muito boa. Tá.
Uh, por que que se aquece o aço para temperar? A gente aquece o aço porque existe uma coisa chamada diagrama ferro-carbono, que eu não vou falar disso, porque para mim é algo eu domino bem, mas eu acho algo não tão simples de ser entendido. Mas o que a gente quer quando a gente aquece o aço? A gente vai atingir uma outra microestrutura, uma outra fase, que é a fase austenita, por isso que se chama austenitizar o aço. Por exemplo, trabalhando com um aço 1070 que tem 0,7% de carbono, a gente vai aquecer o aço a mais ou menos 750 graus, aí tu vai atingir a fase austenita e depois tu vai esfriar. Quando tu for resfriando ele, tu vai chegar num ponto que vai trocar de fase. Da austenita, tu vai chegar a outra fase. Eu vou falar, hoje eu tô falando só de um aço que foi normalizado, assim, que é um aço que se ele trocou de estrutura no equilíbrio. Como ele foi resfriado lentamente, esses processos se deram no equilíbrio. Então, nesse 1070, que é o aço que eu estava falando, tu vai subir a temperatura até mais de 700, o pessoal usa, sei lá, 800 graus, talvez, e tu vai baixando. Quando tu chegar em 727 graus, tu vai trocar de fase. Quais são as fases que vamos formar? A gente forma a ferrita e a cementita. Ferrita é a fase mole, cementita é a fase intermetálica dura. Como é que a gente vai saber quanto vai se formar de aço? Por exemplo, no aço 1070, a gente vai formar basicamente 100% de perlita. Como a gente sabe? A gente analisa esse diagrama que eu falei antes, que se chama ferro-carbono, e tem umas regras, umas matemáticas que tu faz, que tu vai ter a composição química. Por exemplo, o aço 1020 é 100% ferrítico, o 1070 0,7 de carbono é 100% perlítico e o 1095 é perlítico com cementita no contorno de grão. Basicamente era isso que eu tinha para falar assim, sobre a microestrutura. Eu vou falar nos primeiros vídeos basicamente só de aço carbono, que eu acho que os cuteleiros gostam. Sei lá, eu acredito que o 5160 seja hoje o aço mais utilizado na cutelaria, principalmente na cutelaria gaúcha. Aí eu basicamente tenho certeza. Depois eu vou falar um pouco de alguns aços mais alto carbono, sei lá, 52-100, alguns aços mais especiais assim. E eu quero falar também um pouco de aço inox, mas aço inox é um aço um pouco complicado de trabalhar porque aço inox requer, claro que eu prefiro as facas de aço carbono, mas as facas de aço inox têm a sua qualidade, mas aí tu tem que caprichar muito no tratamento térmico, tem que fazer sub-zero e aí é um pouquinho mais complexo, aí já não é para quem está iniciando e não é para quem é mais ou menos que nem eu e a maioria de vocês aí. O pessoal que faz facas boas de aço inox é um pessoal bom. E também eu quero falar um pouco, mas eu acho nos últimos vídeos provavelmente sobre aço damasco, que é o queridinho de todo mundo, é o aço mais difícil de trabalhar. E provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser falando sobre alguns defeitos de microestrutura, porque microestrutura é tudo pro aço, cara. Não adianta, porque como eu falei no primeiro vídeo, a qualidade da faca ela vem do quê? Do produto, de matéria-prima, tratamento térmico e conformação mecânica. Tu altera a microestrutura na conformação mecânica, tu altera a microestrutura no tratamento térmico e tu garante com uma boa matéria-prima uma microestrutura boa, principalmente os carbonetos. Porque o que acontece com os carbonetos? Fazendo essas transformações de fase, tu não consegue alterar carbonetos. O único jeito de alterar carboneto é fragmentando eles, é na base da conformação mecânica. Então, quando tu vai comprar um aço, tu comprando um aço bom, o aço foi bastante laminado, então ele vai ter um
uns carbonetos extremamente, principalmente se, eu sei que muita gente não usa esses aços, por exemplo, aí já estou trabalhando com aço ferramenta, o D2, A2, M2, esses aços que tem muito carbono e muito cromo, por exemplo, o M2 tem molibdênio, tem um monte de coisa. Esses aços tu só consegue quebrar esses carbonetos se eles forem aços que foram bem laminados. Então, por isso que eu falei nesse produto, porque o que garante a qualidade da faca é uma faca com uma microestrutura excepcional. Então, basicamente por hoje era isso. Um abraço para vocês aí, pessoal. No próximo vídeo vai ter mais.